Capítulo de número 3. O exercício mais nobre do homem. Durante esta aflição, fui levado a examinar minha vida em relação à eternidade com mais atenção do que quando gozava de saúde. Nesse exame, relativo ao cumprimento dos meus deveres para com os meus semelhantes como um homem, um ministro cristão e um oficial da igreja, eu estava aprovado pela minha própria consciência. Mas em relação ao meu Redentor e Salvador, o resultado era diferente. Minha retribuição e de gratidão e obediência dedicada não se compararam com as minhas obrigações a Deus por ter me remido, preservado e sustentado em meio às vicissitudes da vida, desde a infância até a velhice. A frieza do meu amor a Ele, que me amou primeiro e fez tanto por mim, esmagou-me e confundiu-me. E para completar meu caráter indigno, não só negligenciara o cultivo da graça concedida em toda a extensão do meu dever e privilégio, mas também, como falta desse cultivo, embora abundando em cuidado e trabalho inquietantes, declinara-me do primeiro zelo e amor. Eu estava confundido, humilhei-me, implorei misericórdia e renovei meu pacto de empenhar-me e devotar-me sem reserva ao Senhor. Bispo McKendry. A pregação que mata pode ser, e muitas vezes é, ortodoxa, dogmática e inviolavelmente ortodoxa. Amamos a ortodoxia é boa e é a melhor. É o puro e claro ensinamento da palavra de Deus, os troféus ganhos pela verdade na sua luta contra o erro, obstáculos que a fé levantou contra o transbordamento desolador da crença errada ou da incredulidade honesta ou negligente. Mas a ortodoxia, clara e dura como cristal, vigilante e militante, pode ser apenas a letra de bela forma, de renome e bem estudada, a letra que mata. Nada é tão morto como uma ortodoxia morta, demais para especular, demasiadamente morta para pensar, para estudar ou para orar. A pregação que mata pode ter discernimento e encerrar princípios. Pode ser erudita e ter bom gosto, pode ter todas as minúcias da derivação e gramática da letra. Pode ser capaz de compor a letra segundo o seu perfeito padrão e iluminá-la como Platão e Cícero podem ser iluminados. Pode estudá-la como um advogado estuda seus manuais para formar seus autos ou para defender seu caso. E pode ser ainda como uma geada mortífera. A pregação letra pode ser eloquente, esmaltada de poesia e retórica, borrifada de oração, temperada de sentimento, iluminada pelo gênio, e tudo isso ainda pode ser só puros acessórios custosos e volumosos, flores raras e belas que embelezam o defunto. A pregação que mata pode ainda não ter erudição, não ter qualquer refrigério de pensamento ou sentimento, revestida de elementos sem gosto ou especiarias insípidas, de estilo irregular e desalinhado, não tendo o sabor do recolhimento espiritual, nem do estudo, não estar agraciada por pensamentos, nem por expressão, nem por oração. Quão grande e total a desolação sob tal pregação, quão profunda a morte espiritual. Essa pregação letra lida com a superfície e a sombra das coisas, e não com as próprias coisas. Não penetra a parte íntima, não tem o discernimento profundo, o alcance forte, a vida latente da palavra divina. É verdadeira no seu exterior, mas o exterior é a casca que deve ser quebrada e penetrada para ser alcançada a amêndoa. A letra pode estar vestida de tal modo a atrair e ser elegante, mas a atração não é em direção a Deus,
nem é segundo os padrões celestiais. A derrota está no pregador. Deus não o fez. Ele nunca estivera nas mãos de Deus como a argila nas mãos do oleiro. Ocupara-se com o sermão, seu pensamento e acabamento, sua redação e suas forças impressionantes. Mas as profundas coisas de Deus nunca foram pensadas, estudadas, sondadas e experimentadas por ele. Nunca estivera de pé diante do trono alto e sublime, Isaías 6:1. Nunca ouvira os cânticos de serafim, nunca tivera visão, nem sentira o impacto da impotente santidade, nunca clamara num conceito completo, abandono e desespero sob a consciência da fraqueza e da culpa. Nunca tivera sua vida renovada, seu coração tocado, purificado, inflamado pela brasa viva do altar de Deus. Seu ministério tem poder de atrair o povo para si, para a igreja, para a forma e cerimônia. Mas não há real atração para Deus, nem indução à comunhão doce, santa e divina. A igreja tem sido enfeitada, mas não edificada, agradada, mas não santificada. A vida é suprimida. A cidade do nosso Deus transforma-se numa cidade de mortos. A igreja, num cemitério, e não num exército em batalha. Louvor e oração são sufocados. A adoração, morta. O pregador e a pregação auxiliaram o pecado e não a santidade. Povoaram o inferno e não o céu. A pregação que mata é a pregação sem oração. Sem oração, o pregador gera a morte e não a vida. O pregador que é débil na oração é débil em forças vivificantes. O pregador que se afastou da oração como elemento conspícuo e predominante do seu próprio caráter, despojou sua pregação do característico poder vivificador. E haverá oração profissional. Mas a oração profissional ajuda a pregação na sua obra de morte. A oração profissional enregela e mata tanto a pregação como a oração. Muito da devoção frouxa e das atitudes indolentes e irreverentes na oração congregacional é atribuído à oração profissional do púlpito. Longas, discursivas, secas e fúteis são as orações em muitos púlpitos. Sem unção ou coração, caem como uma geada mortífera sobre todas as graças da adoração. São orações que trazem a morte. Todo vestígio de devoção pereceu sob seu sopro. Quanto mais mortas forem elas, mais crescem em extensão. É necessário uma instância por oração curta, oração viva, oração realmente de coração, oração pelo Espírito Santo, oração direta, específica, ardente, simples e ungida no púlpito. Uma escola para ensinar os pregadores a orar em oração que Deus considera como oração seria mais benéfica para uma piedade verdadeira, adoração legítima e pregação real do que todas as escolas teológicas. Pare, faça uma pausa. Considere, onde estamos nós? O que estamos fazendo? Pregando para matar? Orando para matar? Orando a Deus, o grande Deus, o Criador de todos os mundos, o juiz de todos os homens. Que reverência, que simplicidade, que sinceridade, que verdade é exigida. Quão verdadeiros devemos ser, quão sinceros. Orar a Deus é o exercício mais nobre, o esforço mais sublime do homem, o fato mais real. Que suprimamos para sempre a maldita pregação que mata e a oração que mata, e vamos pôr em prática a coisa real, a coisa mais poderosa, a oração que é realmente oração, e a pregação vivificadora que traz a força poderosa que sustenta o céu e a terra
e que extrai os tesouros abertos e inesgotáveis de Deus para socorrer a necessidade e a indigência do homem.